Uma quadrilha infiltrada dentro do Banco Central. É o que apontam as investigações da Polícia Federal envolvendo dois ex-diretores que teriam recebido dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para driblar a fiscalização do próprio Banco Central. Qual o tamanho econômico dessa crise que não para de crescer, envolvendo instituições e os três poderes da República? No Economia para Você de hoje eu falo sobre isso e também as expectativas para a nossa economia em 2026 com Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV. Padovani, muito obrigada pela presença aqui no programa. Obrigado pelo convite. A gente fica estarrecido a cada notícia que sai desse Banco Master, cada hora é algo mais assustador e grave o grau de infiltração que a gente vê, né, ligado aí ao Banco Master. Dois ex-diretores agora do Banco Central envolvidos nas investigações, Paulo Sérgio Souza, Belini Santana, já tinham sido afastados em janeiro pela investigação interna do próprio Banco Central, que abriu uma investigação para apurar as questões envolvendo ali o caso Master, e a operação da Polícia Federal, inclusive, foi baseada em informações fornecidas pelo próprio Banco Central. Bom, dito isso, é importante, obviamente, separar instituições de pessoas, né, separar o joio do trigo e, de qualquer maneira, isso gera um sentimento de insegurança institucional. É só isso? Pode ter mais? Queria que você pudesse trazer uma análise primeiro de como é que você enxerga, Padovani, esses primeiros impactos econômicos dessa crise que a gente vive hoje. Bom, a primeira história, Ju, que impressiona assim, a velocidade das histórias, né? Parece que é uma série que você não sabe para onde vai caminhar. Então, está todo mundo acompanhando ainda, monitorando. O que a gente pode dizer é que, assim, do ponto de vista econômico e financeiro, não parece ser uma crise que repita nem de perto a Lava Jato. Você não está envolvendo setores relevantes da economia, ainda que o setor financeiro seja importante. Não é essa a história, né? O que está em jogo, na verdade, é uma discussão institucional, como você falou. Então, tem um risco de imagem de instituições brasileiras, mas isso também leva para um segundo ponto, que é uma oportunidade de redesenhar algumas histórias. Então, a gente sabe que as instituições elas são construídas não de forma linear, mecânica, você vai aprendendo com os erros, com os choques, e o que a gente está vivendo hoje é um teste sobre as regras que a gente tem no mercado financeiro. Então, isso vai gerar, para mim, um bom debate, que é repensar algumas regras de regulação. O caso típico, óbvio, é o FGC, mas eu acho que tem toda a segurança do Banco Central, tem dinâmicas aí no Supremo Tribunal que tem que ser revistas. Então, acho que tem um problema, tem uma preocupação com o risco de imagem, mas tem também uma oportunidade para a gente avançar. E quando você pensa na questão da guerra de narrativas, principalmente em ano eleitoral, onde hoje, por exemplo, eu já estava vendo muitos comentários em rede social, nas próprias redes do Grupo Band, de gente questionando a autonomia do Banco Central, as pesquisas do Focus, a decisão do Copom, porque um ex-diretor fazia parte do Copom, inclusive, nessa fase que está sendo investigada pela PF. Qual é a importância, Padovani, dessa investigação preservar essa segurança institucional, manter e não ter retrocessos, e o quanto que isso é importante, né? É isso que eu te pergunto, da gente conseguir manter essa credibilidade institucional. Bom, eu acho que a resposta é o seguinte, a gente certamente tem um ambiente ruidoso, mas eu não entendo, Ju, esse ambiente gerando um consenso social muito claro de que há um problema na regulação do Banco Central. Se não há um consenso, se não é um debate óbvio, então dificilmente as agendas mudam, dificilmente você vai implicar um retrocesso institucional no Congresso. A gente já passou por esse debate em 2023, o Banco Central foi muito pressionado politicamente, chegou-se a discutir isso em alguns momentos no Congresso, mas essa é uma agenda muito consolidada na sociedade e no Congresso. Então não é por conta de um ambiente ruidoso que eu acho que a gente deve imaginar que você vai ter uma mudança de regras mais importantes. Mudar a regra como a autonomia do Banco Central é algo muito complexo, que depende de um consenso da sociedade de que, olha, deu errado, a gente tem que pensar numa outra história. Não acho que seja o caso ainda, né? Eu acho que a gente está ainda na fase do risco de imagem, de preocupação que tem que ser monitorada, mas me parece muito mais ruído do período eleitoral do que qualquer formatação de uma nova agenda econômica no país. E essa necessidade, né, Padovani, de esclarecer
os fatos, de dar transparência. Acho que é isso que a gente está precisando nesse momento, que todas as autoridades envolvidas, elas venham a público, elas respondam perguntas. É isso que hoje a gente está precisando, né? Assim, o sistema vai estar sempre sob pressão, sempre sob ataque. Né? Corrupção não é uma coisa que vai parar agora, essa é uma coisa permanente. O que é importante é que as instituições tenham mecanismos de se proteger. E eu acho que você lembrou bem, transparência é fundamental nesse momento. Eu acho que isso conta a favor do Banco Central, porque o Banco Central tem sido transparente nas suas investigações, tem colaborado, e justamente por isso eu acho que a gente não vai construir uma agenda anti-autonomia do Banco Central baseado nesse fato pontual. O que eu ouço ali nos bastidores do Banco Central, também o que cobre economia há muito tempo, é uma frase que me marcou: tem muita gente aqui que quer fazer o certo. Então é isso, é enfrentar o problema e a gente poder valorizar quem está querendo fazer o certo, né? Acho que o desafio do Brasil nesse momento é separar quem está querendo fazer o certo de quem está querendo fazer errado, né? Acho que a chance do Brasil de conseguir avançar, né, Padovani, a partir dessa crise, né? Aliás, é interessante, né? Essa crise faz a gente se conhecer também. E eu acho que a gente está aprendendo com ela que o Brasil tem duas coisas espetaculares, Juliana. A primeira delas é a imprensa em cima, a imprensa livre, atuante. E segunda, a burocracia do governo. Você pode dizer que tem problemas aqui, acolá, mas a burocracia, de modo geral, está funcionando no sentido de você ter investigação. E tem um terceiro fator mais difuso, que é um pouco que a gente está falando aqui, é o pano de fundo, que todo mundo está chocado com a história. Então, é uma sociedade que fica impressionada com os escândalos, mas que tem burocracia que ainda funciona e tem uma imprensa livre muito atuante. Então, isso diz muito sobre a gente e é uma história boa que está sendo contada. Inclusive, falando de imprensa, né, que tem feito um papel importante, a imprensa profissional e agora, inclusive, nas investigações com risco a jornalistas, Pois é. Né, que é algo chocante, né? Agora, olhando aqui para o Fundo Garantidor de Crédito, que você falou, tem muita gente ainda a receber e tenho recebido muita pergunta também sobre isso e tenho dito que o que eu tenho ouvido também no FGC é que tem dinheiro suficiente para pagar todo mundo, nem todo mundo recebeu. Isso acho que não tem dúvida. A questão é muito mais agora em relação à recomposição necessária do fundo. Isso vai causar algum impacto no mercado de crédito? Não, acho que não é um problema. O que eu acho que está sendo discutido é um redesenho das regras. A gente percebeu que a regra que a gente tinha, ela não foi suficiente para evitar um risco moral, né? Então você incentivou uma postura totalmente inadequada de um dos participantes de mercado, que foi o Banco Master. Então é preciso repensar esse desenho. Agora, tirando essa história institucional, eu não vejo o mercado preocupado com questões de liquidez em função desse episódio. O que existe hoje no mercado é uma preocupação com o ambiente global de forma mais geral, com taxa de juros no Brasil. São questões normais de um debate econômico, mas eu não vejo uma preocupação gerada a partir desses escândalos que estão vindo a público. E no meio disso tudo, o Banco Central ainda tem agora a questão da taxa de juros, né? Que ainda tem isso para lidar num ambiente geopolítico cada vez mais complexo, agora com a guerra no Irã, a disparada do petróleo, do dólar. A percepção agora, Padovani, é que justo no momento eu penso assim, a gente faz uma dieta e quando chega a hora da sobremesa, tira a sobremesa da frente, né? Talvez o juro caia mais devagar. Tem risco de não ter queda de juros agora em março? Não, o risco de não termos a queda é muito baixo, né? E por que eu consigo dizer de uma forma tão contundente? Aliás, não eu, né? O Banco Central se comunicou de uma maneira muito explícita que vai cortar juros. Por que o Banco Central teve tanta tranquilidade em se comprometer com o início de um ciclo? Porque um dos objetivos já foi alcançado, né? Que era jogar um crescimento excessivo na casa de 3,4%, e o PIB mostrou para a gente que em 2023 a gente cresce no ritmo menor, 2,3%. As contas que a gente faz lá no banco, Ju, mostram que a gente já está com uma economia que cresce abaixo do seu potencial. Então, esse aperto monetário, ele deu certo no sentido de fazer com que o crescimento continue, mas no ritmo moderado. Então, isso deu certo. Bom, já que houve uma convergência do crescimento, a gente também viu uma convergência na inflação. É verdade que é ajudada por inflação, por câmbio, mas a inflação hoje está rodando mais próxima a 4%. Então, o Banco Central ele já conseguiu uma parte da história
E quando você imagina que a inflação vai ficar próxima a 4%, não faz sentido um juro real de 11%, né? É um aperto monetário excessivo. Só para você ter ideia, a gente no banco imagina que o juro real de equilíbrio, aquele juro real que nem acelera, nem contrai a economia ao longo do tempo, deve estar próximo a 5%, 6%, não 11%. Então tem muito espaço para cortar juros e justamente isso deu conforto para o Banco Central sinalizar de maneira explícita o início agora em março. O que está sendo debatido, no entanto, é o ritmo que ele começa, qual que é o tamanho do ciclo. E aí a gente está muito mais dependente com o Banco Central. O Banco Central comunicou que ele está dependente de dados, né? E a gente, nesse momento, a questão a ser respondida é qual a duração dessa guerra. O padrão histórico mostra que um mês talvez você consiga resolver. O Trump fala isso, né? 4 semanas, mas guerra é sempre imprevisível. Que é propenso a acidentes. Então, mas se a gente olhar os últimos 20 anos, 25 anos, a gente contou ali 5 episódios no Oriente Médio, em que, na média, o preço do petróleo subiu 35% e a guerra durou 4 semanas. Então, o que a gente está vendo hoje é mais ou menos o que seria esperado. O petróleo indo para $80 o barril, ficando ao redor disso, e você ter uma duração de um mês, que, por coincidência, que o Trump tem sinalizado também. O mercado também ele tem oscilado ao sabor nas notícias, mas existe uma leitura mais consensual de que você não tem muito incentivo para essa guerra ser muito prolongada. Talvez do lado do Irã tem, porque ele está lutando pelo regime, mas do lado norte-americano ele tem uma contenção interna, que é o discurso político, o preço do petróleo, e uma contenção externa, que assim, eu vejo os aliados muito desconfortáveis, China, Rússia também preocupados. Então, eu diria que não há um apoio internacional para essa guerra. Então, não que isso não vai dar problema, Sim, né? Mas, pelo menos, segura um pouco as projeções onde elas estão. Então, se for esse o caso, eu acho que não muda muito o cenário. O Banco Central pode manter a programação dele de corte de juros. Eu estava vendo aqui se houvesse aumento de preço de gasolina e de diesel, seria mais de R$ 1 por litro diesel, gasolina mais de 40 centavos. Pode ter aumento de combustível ou normalmente pode a Petrobras esperar ou talvez seja inevitável ter algum aumento? O que eu e todos os economistas fazemos, a gente monitora ali, a gente compara a gasolina, o preço interno, com a gasolina do Golfo, com a gasolina internacional. Quando você faz essa conta, você vê que já está defasado, porque você teve uma puxada no câmbio, você teve uma alta nos preços do petróleo, a gasolina nos mercados internacionais aumentaram, então você deu um salto. Então, vendo esse dado, você fala, bom, já há espaço para reajustar os preços dos combustíveis no Brasil. Só que qual que é o ponto? Eu acho que a Petrobras, corretamente, ela fala, vamos esperar, se todos vocês economistas estão dizendo que essa guerra não é uma guerra prolongada, então é natural que esse choque do petróleo reverta para a média. Então não há por que agora repassar nesse momento esse custo. Agora, por isso que é tão importante saber a extensão da guerra. Porque se essa coisa for durar muito tempo, então o patamar de petróleo fica na casa de 80, 85, e aí isso muda as estratégias não só da Petrobras, mas de todas as empresas, né? Uma coisa é você segurar custos e não repassar nesse momento, reduzindo a sua margem de lucro. A outra é imaginar que isso vai ser permanente, aí você tem que se proteger. Aí sim você vai começar a ter problema inflacionário. Mas, visto de hoje, não parece ser o cenário ainda. Em princípio, então, petróleo e dólar voltariam com o fim da guerra aos patamares anteriores, né? Talvez, sim, eu acho que todo mundo aposta nisso. A gente não está vendo grandes mudanças nas projeções, a gente mesmo no banco está esperando os acontecimentos. Agora, o que você pode qualitativamente dizer, assim, como eu tenho menos informações do que tinha antes, né, como a situação piorou na margem, então você pode sugerir que o Banco Central seja um pouco mais cauteloso, em vez de começar a cortar juros num ritmo de meio, corte em 25. É que 25 parece tão pouco, é um conta-gotas, né, no oceano, como você fala, de espaço para dar uma acelerada. A expectativa, inclusive, era aproveitar essa janela de oportunidade agora entre março ali até meados do ano, antes das eleições, quando o IPCA deve ficar até abaixo de 4%, né, no acumulado em 12 meses, porque normalmente ali no período eleitoral, historicamente, o Banco Central não faz movimento. Mas o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial na semana passada, já deu um susto, veio bem acima do previsto no mês de fevereiro. Então, antes mesmo do conflito, você já tinha ali
uma preocupação inflacionária? Tem vários desconfortos além do conflito, né? Tem um desconforto que, assim, eu falei no começo que o Banco Central foi bem sucedido em jogar o crescimento para baixo. Mas o que a gente está vendo no mundo e no Brasil é uma reaceleração, né? Todo mundo acha que a economia vai reaquecer em 2026. Pois é, você ainda está com uma previsão de A gente está projetando um PIB de 1,5. 1,5, mas pode ser maior. Pode ser maior, e mesmo 1,5, Ju, é uma reaceleração importante, porque a economia está estagnada. Nesse né? momento. Nesse né? momento. Então, se você cresce 1,5, já é bastante coisa. Então, tem uma certa apreensão com isso. Segunda apreensão é ano eleitoral. Os cientistas políticos chamam isso de ciclo político dos negócios. Para ganhar a eleição, você precisa aquecer a economia, e um instrumento para isso é gasto público. Qualquer governo faz isso. Estados, o federal, tudo. Né? Tudo. Então, agora, a dificuldade da nossa economia, da gente aqui é saber, bom, qual que é o tamanho do impulso fiscal, como que isso vai bater no crescimento econômico. Bom, além dessa dúvida sobre o crescimento, tem um outro aspecto que preocupa, que é o IPCA 15 que você falou, que assim, o número em si já assim, teve um erro importante no mercado que não é comum ter, são quase 30 basis points de alta. Mas além desse erro do dia da divulgação, quando você abre, você vê que a inflação de serviços parou de cair e segue num nível muito alto. A média dos conceitos de núcleo da mesma forma. Núcleo é só para traduzir que ela continua espalhada, isso. Quando a gente tira os preços que são mais voláteis, tipicamente é gasolina, alimentos, que depende de clima, você tem uma noção de como os preços da economia, de modo geral, estão se comportando, tirando essas oscilações mais bruscas. E ali a gente vê que também está muito acima da meta. Sim, não é uma coisa ou outra, né? Normalmente, em fevereiro, você tem uma pressão de reajuste das mensalidades escolares e aumento que já era esperado das passagens de ônibus que subiram em várias capitais, né? Mas não é uma coisa ou outra. Quando você vai abrindo, você vê que tinham outros elementos ali. Isso é importante, porque quando você viu que o número veio muito acima, uma análise imediata ali foi, olha, isso aqui é uma questão pontual de um preço, é um fator sazonal, todo ano tem, perfeito, mas quando você olha os núcleos, você vê que não. Então, você olha que a média dos preços da economia segue pressionada. A gente tem um indicador lá no banco que captura a variação de preços de veículos leves e usados, e ele é muito correlacionado com preços de bens industriais. E é chocante, Juliana, porque a gente vê que ele está acelerando. Então, o mercado de veículos está super aquecido. E com juro de 15%. Né? É isso que é estranho, porque você deveria estar, que é uma pancada, você deveria estar com uma desaceleração muito mais forte. Então, o que sugere isso é que você tem do outro lado exportações e renda muito fortes. Renda não só por conta do mercado de trabalho, mas também por conta dos programas de transferência. Então, você tem hoje o Banco Central sozinho lutando contra vários impulsos Carregando importantes. o piano sozinho. Então, assim, o desafio para você... E tem outro desafio que não é curto prazo, mas assim, a previsibilidade do cenário é muito ruim hoje. Então, você não sabe, a gente está no meio de uma mudança da ordem internacional. Você tem eleições, você tem dívida no Brasil. É difícil olhar para o futuro com convicção. Então, o que os economistas fazem? Bom, ninguém tem bola de cristal, então você trabalha com vários cenários possíveis, atribui probabilidades, e isso faz com que a inflação, as projeções de inflação também não caiam tanto, porque você está embutindo ali um grau de incerteza econômica. Então, o fato é que não parece um cenário... Assim, o Banco Central assim, claramente vai cortar juros porque ele conseguiu uma parte da história que é controlar a inflação. Agora, para chegar nos 3%, esse é o desafio. Então, pode ser que a gente não pode descartar uma estratégia que ele comece mais conservador, à medida que ele ganhe confiança, que as informações vão ficando mais claras sobre o cenário global, sobre o Brasil, ele acelere esse ritmo. Então, depende agora muito mais eu diria, de arte do que de números especificamente. Muito mais um julgamento dele do que qualquer outra coisa. Agora, o duro, Padovani, é que a gente está com um problema de inadimplência batendo recorde. Né? Os dados do Banco Central mostraram a maior inadimplência desde 2017, né? Juntando física com jurídica. Teve ali uma mudança metodológica, mas, de qualquer maneira, tem uma tendência de aumento de inadimplência acontecendo. E nesse momento, principalmente de empresas, né? A gente ouve falar de empresas grandes com dificuldades financeiras, por outras questões também, mas obviamente que a taxa de juros gera um problema de endividamento maior, né? Como é que você está olhando esses dados de inadimplência?
Se a gente olha assim as exportações e a renda, essa é a parte boa, por isso que o país cresce. Agora, a parte ruim é crédito, né? E aí, uma pena, Ju, a gente perdeu um indicador importante, que é o indicador de inadimplência, porque você teve essa mudança metodológica, ela não é, assim, os bancos não informam o Banco Central de maneira uniforme, então você deixou de ser uma referência boa, mas não importa. O que você consegue dizer qualitativamente é que a inadimplência está subindo para as famílias e faz sentido que suba, porque você tem a taxa de juros mais alta em 20 anos, no momento em que o endividamento das famílias também é o mais alto em 20 anos. Então, existe um estresse financeiro muito grande. Isso já é conhecido, então o mercado de crédito tende a sofrer um pouco com isso. Agora, o que é novo é que os bancos estão assustados com esse ambiente global, com incertezas aqui no Brasil, e eles passam a ser mais cautelosos na concessão do crédito, né, ao oferecer novas linhas de financiamento. Ao serem mais cautelosos, isso faz com que as empresas que têm dívidas elevadas tenham mais dificuldade de rolar essas dívidas. Então, eu imagino que a gente esteja começando agora um movimento um pouco mais preocupante com a inadimplência de pessoa jurídica. Isso atua no favor de você cortar mais rapidamente a taxa de juros, né? Mas o Banco Central ele vai ponderar o crédito estressado, renda, exportação, e ele vai querer ver no final da história como está se comportando a inflação e as expectativas. E aí elas melhoraram muito, portanto dá para cortar juros, mas não a ponto de você estar muito confiante de que você vai buscar o centro da meta de 3%. Um dado que tem sido difícil também de acompanhar quando você pensa em tendência e espaço para queda de inflação e de juros é mercado de trabalho. A gente tem hoje a divulgação da PNAD, Sim. a pesquisa de desemprego, mostrando um aumento em janeiro, que normalmente é sazonal, acontece sempre, né, entre dezembro e janeiro, com a dispensa dos trabalhadores de fim de ano. Quando você tira esses efeitos sazonais, a taxa de desemprego ela caiu. Isso. E aumento da renda, descontando a inflação, né, a chamada renda real, ela sobe de forma expressiva. O que está acontecendo nesse mercado de trabalho também? De novo, a mesma pergunta, com uma taxa de juros de 15%, um desemprego que está em níveis novamente historicamente baixos. Eu estava torcendo para você não perguntar isso, assim, porque é difícil ter uma resposta, né? Você tem juros muito elevados, mas o mercado de veículos, por exemplo, que é sensível a financiamento, indo bem. Também está indo bem. Né? Então, assim, o que está acontecendo com a economia é que esses juros não funcionam. Parece que a gente está torcendo contra, né? Que é ruim, né? O desemprego está baixo. A preocupação é que haja esse equilíbrio justamente para que a gente possa crescer de forma sustentada, né? E aí você não consegue equilibrar esses pratos, né? Porque se a economia cresce num ritmo forte, isso é bom, né? Crescer sempre é uma boa história. O problema é que começa a faltar produto, começa a faltar logística, infraestrutura, começa a faltar mão de obra, energia elétrica. Isso pressiona custo, pressiona inflação, e aí os salários não acompanham isso. Então, no final dessa história, você tem mais inflação e menos consumo. Pois é. Então, o Banco Central é o cara que coordena esse movimento. E está um desafio compreender esse movimento no mercado de trabalho. E a questão chave no Brasil e no mundo é o mercado de trabalho. Mas, assim, a impressão que eu tenho é que está tendo uma mudança estrutural. Depois da pandemia, a gente estima que 1% da população economicamente ativa saiu do mercado e não voltou. Você criou novos tipos de trabalho hoje, por conta dos aplicativos, né? Então, você tem outras opções. Os programas sociais podem ser um incentivo, também alguns estudos não são conclusivos, mas tem muita gente estudando em que medida programas generosos de transferência de renda desincentivam o trabalho formal. Então, assim, é um debate em aberto, mas o que interessa, Ju, é isso que você falou, desemprego muito baixo e renda muito alta. Então, isso é uma situação complicada do Banco Central, porque os juros estão altos, tem o estresse no crédito, mas a renda voando. Pois é, impressionante. Não queria terminar o programa, a gente está no finalzinho, sem falar de dois assuntos para você, desafio de tentar resumir questões complexas, né? Uma, como é que fica a situação do país nesse ambiente aí de guerra tarifária? Será que vai ter o encontro do presidente Lula agora com o Trump, que estava previsto para março, né? Porque a gente ficou meio que num limbo, pelo que eu entendi, né? Não sabe se a gente entra naquela categoria da tarifa de 10% ou não. Será que vai ter espaço para fazer algum acordo bilateral? E, por último, eleição, né? O que pode fazer a diferença nessa proposta
principalmente fiscal, né? O que é minimamente aceito? Se você puder dar um pouco esse panorama aí geral para a gente. Duas respostas. Primeiro, na questão tarifária, eu acho que tem uma preocupação que é a incerteza, né? Ainda mais agora com a história do Irã, esse tema parece que ficou em segundo plano, mas ele promete voltar lá na frente. Então, assim, isso gera uma apreensão para todos os atores, né? Todo mundo envolvido no processo. Agora, tem uma coisa que parece boa, é que você, primeiro, para o Brasil, você está colocando tarifas para todo mundo, então nós não somos os únicos ou mais penalizados. Mesmo que você suba essa tarifa de 10 para 15, é muito menos do que você tinha antes. Estava 50, 40, Isso. né? Então, você tem um otimismo no mercado hoje que fala, olha, teremos tarifas, mas elas serão mais baixas do que as do passado. Então, isso faz com que o economista norte-americano, por exemplo, fique animado, dizendo o seguinte, a gente vai crescer mais, porque tem menos incerteza, menos tarifas, e vai ter menor pressão inflacionária. Então, assim, tem muita história para acontecer ainda, a gente não sabe, é uma dúvida, isso gera apreensão, mas o primeiro sinal é positivo, então acho que não é esse o problema. Agora, em relação à eleição, a eleição ela é sempre importante, mas ela também é importante esse ano, porque é ela que vai sugerir qual que é o desenho de política fiscal em 2027. Então, eu acho que ouvindo o secretário do Tesouro, mas ouvindo colegas de mercado, parece que a gente sabe para onde tem que ir. O que precisa ser feito é uma costura política, seja qual for o próximo governo, para que viabilize essas mudanças. Eu acho que esse é o desafio tanto da oposição, quanto no caso do governo ser reeleito. A questão sempre é essa condição política de implementar, né? Assim, primeiro ano de mandato, início de governo, tem a famosa lua de mel que ajuda qualquer governo, mas a gente tem aprendido também, Ju, que é importante que o governo construa uma coalizão no Congresso que seja forte o suficiente para aprovar a agenda fiscal do próximo governo. Então, no debate nosso economista, parece que caminha para um consenso, eu vejo as pessoas falando as mesmas coisas, agora o que vai ser realmente diferente é a capacidade política de aprovar essa agenda. Tá certo. Roberto Padovani, economista-chefe do Banco BV, hoje aqui com a gente no Economia para Você. Padovani, muito bom sempre conversar com você, muito obrigada. Obrigado pelo convite. Muito obrigada a você por estar sempre aqui comigo. Até o próximo.